Ok. Boa noite a todos. Hoje é a Profim do dia 19/4/2021. Hoje nós tivemos 20 participantes, nem todos vão participar da troca dos relatos. A frase da Profim do dia foi: amostra. Qualquer vida humana é mera amostra reduzida da imortalidade da consciência quanto ao tempo, ao espaço e às altas vivências, as tribulações, percalços, atropelos e sossegões da existência intrafísica são mínimos se comparados à vida atuante de potencialidades evolutivas do micro-universo da consciência. A OFICIM é assistência atemporal. Quem entrou primeiro comigo, logo depois de mim, foi a Tânia Barberini. Pode começar? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia. A preparação foi muito boa. No arco voltaico, aplicando na Tânia Bock, eu senti o acoplamento com o amparador, exteriorizei as melhores energias e eu percebi que elas entravam pelo frontal, né, da Tânia, desciam até os pés e depois faziam movimentos em espiral por fora do corpo dela, subindo e descendo. Eu senti meu cardíaco se expandiu e acelerou bastante e percebi que ela ficou bem grande, né? Ela entrou em ballonnement. E, novamente, eu senti bastante o cardíaco. Recebendo, meu frontal pulsou muito, meu cardíaco também se expandiu, senti acelerado e recebi ótimas energias. Agradecida aí, Tânia. Na conexão com as centrais, logo a primeira das energias, eu senti um fluxo muito grande de energia que me envolvia. Da fraternidade, eu percebi que hoje era o cardíaco mesmo. O cardíaco expandiu e pulsava muito, muito. E depois eu comecei a sentir uma certa ansiedade e eu ouvia assim uns pedidos de socorro e eu fiquei só exteriorizando energias aí, né, pelo cardíaco. Já no bolsão, eu me conectei aos paragestores da política, da medicina, da ciência, dos trabalhadores. Enfim, exteriorizei energias, né, de sabedoria, discernimento, sensatez, amor ao próximo e de muita proteção para assistir o nosso presidente, para que haja discernimento também, sensatez, sabedoria por parte, né, dele aí para saber o momento certo, né, o que fazer, como agir. E fiquei exteriorizando assim mais, né, nesse sentido mesmo, né, para que os amparadores utilizassem da melhor forma possível. Estou bem e agradecida aí por mais uma participação na Profim. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa semana, Tânia. Obrigadão. A Silvana já terminou? Pode falar agora? Oi, boa noite. Posso sim. Boa noite, Silvana. Na fase 1, né, eu senti o campo muito gelado no aproximário, senti uma conexão assim rápida com o aproximário e com todos vocês, né? Eu senti também a energia que estava muito tranquila. Recebendo o arco da Isabel, eu comecei a sentir uma pressão no meu frontal que aqueceu bastante, né? Eu via um círculo de energia branca que se formou em frente ao meu frontal e ficou ali parado. Aí eu tive um balonamento, as minhas mãos ficaram muito grandes, né? E comecei a ter um EV espontâneo e senti um bem-estar grande, né? Aplicando na Isabel, eu senti a energia ficou gelada, né? E as minhas mãos não paravam, ficavam balançando, eu não conseguia parar. Eu sentia muita energia fluindo. Começou a escorrer bastante no meu nariz e o lado direito do meu corpo ficou vibrando. No pilar, eu senti o campo muito gelado. E eu já entrei girando nesse pilar, e eu fiquei durante o pilar inteiro girando. Parecia um túnel branco. Eu ficava girando dentro desse túnel assim,
bem gelado com muitas luzes, né? As conexões eu fui acompanhando uma a uma, tive bastante descoincidência, e eu sentia muito frio e o meu frontal pulsava bastante, e aí o frontal e os olhos. Quando eu entrei no bolsão, eu comecei a enviar energia ao planeta, todas as oficinas, né? E me veio uma imagem de consciências chegando no extrafísico e sendo acolhidas no extrafísico. Eu comecei a enviar as minhas melhores energias aí para essas consciências, né? Senti muito descoincidência, né? O campo continuava frio e aí eu comecei, o frontal de novo começou a pulsar, eu comecei a exteriorizar a energia ali, pelo frontal e pelos olhos. Aí foi diminuindo, fui melhorando, terminei um pouco antes e terminei bem. Agradecida, viu? Muito obrigada a todos, boa semana. Obrigado, Silvana. Bom, vou seguir aqui a lista aqui à frente. O Walter e a Virginia, pode falar agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, na fase 1 foi bem tranquilo, foi fácil movimentar as energias, o campo estava bem já preparado, um volume grande de energia assistencial, e no arco voltaico com a Virgínia, aplicando na Virgínia, eu senti bastante a presença do amparador e uma exteriorização muito grande de energia no frontal dela, onde havia um acúmulo bastante grande de energia, e essa energia descia todo para o umbilical, na região do estômago dela. Recebendo o arco voltaico dela, eu senti também muita pulsação em todos os chakras superiores, principalmente do coronário. Me senti muito bem, muitos banhos energéticos, senti bastante mesmo essa questão do banho energético, e foi muito agradável. Já nas conexões e no pilar houve a formação imediata do pilar, ele se formou de uma maneira bem tranquila e se dirigiu até o aproximário, montando um campo bastante assistencial no aproximário. E nas conexões eu senti bastante, principalmente a serenosfera. Teve uma vivência na serenosfera, não tenho muita rememoração, e já nos bolsões, muita descoincidência, muita exteriorização de energia, a equipe de gestores de todas as oficinas estavam presentes, então foi assim uma exteriorização muito grande de energia para a assistência planetária. Terminei bem, estou ok, e agradeço aí a participação de todos nessa procedimento. Obrigado e boa semana. Boa noite, pessoal. No início, já percebi que o campo estava bem formado, tudo muito tranquilo. Recebendo o arco do Walter, eu senti muita coceira e pinicação no rosto e no ombro direito. E também tive vários banhos energéticos. Exteriorizando ele, percebi que a energia saía em fluxos tranquilos e potentes. E ficavam mais concentradas na cabeça dele. No pilar, eu mentalizei todos os aproximadores em círculo, lá no aproximário, e coloquei alguns pedidos da TENEPS, da CIPEC. Também me veio a informação para eu colocar o meu grupo Karma, e na sequência o grupo Karma de todos os aproximadores. E me veio a informação que, como a gente tem, os aproximadores têm uma ligação muito forte, muito próxima entre eles, e, consequentemente, essa ligação, então, se vai para o grupo Karma. Então, todos, na realidade, fazem parte do mesmo grupo Karma, os aproximadores e seus grupos Karmas, né? Na central extrafísica da energia, eu percebi uma expansão e aumento da energia. Na fraternidade, me veio a informação que a fraternidade começa pela isenção. Na central extrafísica da verdade, a energia ficou muito, muito leve, muito sutil. Nos planetas irmãos, eu senti muita pressão nas têmporas, sentindo até que o óculos estava incomodando. Nos evoluciólogos, eu visualizei 2 homens discutindo, e um deles chorava, falando para o outro que não ia fazer aquilo.
eu não sei o que é. Na serenosfera, né, nesse mesmo contexto, continuou essa pressão na têmpora. No bolsão, eu continuei exteriorizando, mas tive muitos apagões. Então, eu exteriorizava e apagava, voltava, apagava, e ficou assim o tempo todo. Eu estou muito bem, muito obrigada por participar e tenham todos uma ótima semana. Obrigado, Virginia. Obrigado, Walter. A Vali, pode falar agora. Boa noite a todos. Boa noite, Vali. Na fase 1, eu estava bem concentrada e eu consegui rapidamente instalar o EV, estava muito tranquila. Na fase 2, ao receber o arco do G, eu senti a minha cabeça assim formigando bastante e desceu assim até o pescoço. E depois, num certo momento, eu recebi assim um buquê de rosas, assim, coisa de rosa em formato de coração. Foi muito bonito, viu? Muito obrigada, viu, Gê? Emocionante. E ao aplicar, minhas mãos pulsavam assim suavemente e aos poucos foi assim aumentando os jatos de energia e depois eu senti a mesma sensação de formigamento no rosto, coceira e um certo momento senti um pouco de queimação no estômago. E mandei as melhores energias para ele. No pilar, nós estávamos no aproximário, né, lá no CIPEC, era um círculo assim enorme de muitos aproximadores, né, todos nós, e alguns outros extrafísicos, e o pilar girava no sentido horário e rapidamente. E num certo momento eu senti assim umas 3 agulhadas assim no meu joelho direito, como se fosse assim uma aplicação de algum assim, remédio no joelho. Na fase 4, na percepção que eu tive, eu vi assim, um holofote amarelo iluminando bastante o ambiente, mas eu não consigo assim, me recordar em qual das centrais. E na fase 5 eu exteriorizei bastante energia, senti bastante frio, e eu sentia que eu exteriorizava muito pelos olhos e pelo frontal chakra também. E foi isso, estou muito bem. Gratidão a todos pela participação e uma boa semana. Obrigado, Vali. Boa semana para você também. A professora Cristina. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Cris. Então, pessoal, na primeira etapa eu percebi bastante os meus plantochakras pulsando, e quando eu cheguei no EV, eu tive vários streamlinks. E eu já também sintonizei com vocês, alguém também disse que logo na primeira etapa já sintonizou com o grupo, foi também comigo assim, me veio à mente o rostinho de vocês. No arco com a Márcia, ao receber, eu tive uma sensação de presença, tanto à minha frente quanto do meu lado direito. E eu percebia pulsar o frontochakra, o nucal e também o coronochakra. Meus braços eles ficaram muito pesados, como se eu estivesse carregando alguém ou estivesse carregando alguma coisa. Na exteriorização, eu percebi energias muito fraternas saindo, né? E aí envolvendo. Eu percebi uma presença feminina e um perfume suave, mas eu não consegui identificar do que era. O pilar ele se formou rapidamente, mas ele apresentou alguns sentidos aleatórios e o campo estava bem escuro na minha percepção. Na central extrafísica das energias, as minhas mãos expandiram muito e ficaram muito pesadas. Eu só ouvi, na verdade, até a central da verdade, porque eu apaguei e voltei só no bolsão. No bolsão, quando eu voltei, eu não sei quanto que já tinha passado, né? Mas eu estava exteriorizando muita energia e que para mim hoje foi interessante foi a percepção de chakras mais secundários, né? Exteriorizando muita energia. Então,
centros de força localizados na região dos ovários, depois outros 2 centros acima dos ovários, mas abaixo da linha do umbigo, o umbilicochakra também. Na verdade, eu percebi muita exteriorização pelo abdômen e também pelos palmochakras, pelos pulsos e mais 2 centros de força que ficam nessa região do antebraço e do cotovelo, que para mim, eu nunca tinha percebido, foi interessante. Também, em algum momento, eu percebi algumas consciências flutuando, elas tinham umas cintilações de azul, de prata. A energia, eu percebia que era muita energia exteriorizada, bastante mesmo, mas assim, eu não tinha um destino para elas, a não ser que fosse para assistência para onde que precisasse. E eu não tinha, está indo para tal lugar, não tinha essa percepção. Em algum momento, eu me senti muito sozinha, e foi estranho, porque eu fiquei na dúvida se eu estava ressomada ou dessomada. Foi muito esquisito. Talvez algum acoplamento de alguém que tivesse dessomado, não sei, foi estranho. Para mim, o campo também estava muito frio. Eu pensei em alguns aproximadores antigos e pensei muito também na Gisela e na família dela. Aqui. Eu também tive muita gratidão e certa felicidade por participar do grupo e terminei bem. Tá ótimo, pessoal. Então, uma ótima semana para vocês, tá bom? Obrigado, Cris. A Margarete pode falar agora? Oi, estão me ouvindo? Tá, alto e claro. Então tá bom. Então, comigo foi tudo bem. Eu senti bastante balonamento. Eu achei que eu não ia conseguir hoje porque eu tô com muita dor na perna, né, por causa do pé. Mas quando eu percebi, eu não estava nem sentindo meu pé e minha perna. Para quem não sabe, eu quebrei o pé em janeiro, então ainda estou em recuperação, né? Recebendo, eu senti muita leveza. Doando, eu senti a energia saindo bem forte das minhas mãos. Depois, no pilar, eu senti a energia saindo do meu lado esquerdo. Eu senti, foi muito gostoso, uma sensação boa. Nas centrais eu tive balonamento e no bolsão também. E no bolsão eu senti alguns arrepios. Aí depois eu acabei voltando uns 2 minutinhos antes, eu acredito, mas aí eu fiquei ali, aí eu fui percebendo que eu não estava com dor, que eu passei bem, que foi tudo muito gostoso. Foi isso, tá bom? Obrigada, boa semana para todos. Boa semana, Margarete. Tânia já foi. A Márcia Cristina. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu já venho desde o final da semana com bastante dor na cervical e assim eu melhoro um pouquinho e pioro. E hoje foi o dia que eu piorei, né? A dor estava pior agora, bem na hora da Procim. E então a primeira fase eu demorei um pouco para conseguir movimentar as energias, mas depois elas fluíram bem, eu me senti já muito bem na primeira fase e já em sintonia com o grupo também. Na segunda fase do arco voltaico, eu aplicando na Cris, no início eu não estava sentindo muita coisa, depois como se tivesse a presença de um amparador, e aí eu comecei a sentir o frontal e o cardíaco dela pulsando muito forte. Era um fluxo de energia muito grande, pulsava com muita força. E aí depois uma terceira fase, como se a energia fluísse por todo o corpo dela, por todo o soma de uma maneira homogênea e suave. Foi muito bom. E recebendo, eu senti um relaxamento, a diminuição da tensão, né, muscular. Quando eu estava aplicando nela, até uma coisa que ela comentou, os meus braços ficaram pesados também.
Até eu pensei, eu acho que é porque eu estou com dor na cervical e não estou aguentando sustentar os braços, né? Mas não estava doendo a cervical, realmente os 2 braços ficaram muito pesados. Então, talvez tenha a ver com o que ela sentiu também. E na terceira fase, o pilar energético, o que veio já logo no início, quando começou aquele movimento, né, a girar, o meu chakra cardíaco ficou ativado, mas de um jeito muito diferente. É como se ficasse meio adormecido, como se tivesse uma chapa pressionando o peito. Eu sentia quase como um objeto mesmo pesando sobre o meu peito. E em algum momento eu senti uma dor no ombro direito, e aí eu me lembro de encaminhar alguém para assistência por conta dessa dor, e aí eu já senti um alívio. Na quarta fase eu acompanhei as chamadas todas, né, para todas as centrais de energia, mas não tive nenhuma percepção especial. Na quinta fase, no bolsão, eu mentalizei a minha oficina e logo já comecei a sentir a mesma pressão no cardíaco, da mesma maneira que foi no pilar, e todo o bolsão, o período todo, eu senti o cardíaco ativado, expandido, meio adormecido, e como se tivesse esse objeto pesando sobre o cardíaco. Em algum momento, eu comecei a liberar alguma coisa pelo meu ouvido esquerdo, ele ficou aquecido e meio que como se tivesse algo elétrico assim, e foi o momento que eu senti mais alívio na minha cervical, que estava doendo ainda. Foi quando eu comecei a liberar alguma coisa pelo ouvido esquerdo. Eu tive coceira nas mãos. No final, eu dei alguns espirros, que também não é comum, e senti o cardíaco até o final. Aí eu fiz a desassimilação, e assim, agora eu estou com dor na cervical ainda, mas eu estou me sentindo melhor do que antes da Procim. E agradeço a todos por essa atividade e desejo uma ótima semana para todo mundo. Boa semana, Márcia. Obrigado. A Zaide e o Tonin podem falar agora. Boa noite a todos. Hoje, na primeira fase, a formação do campo foi tranquila, foi bastante exteriorização, muita mesmo, e muito calor todo o tempo. No arco voltaico Toninho, descia pelo frontal uma luz verde, descia até o final da coluna e subia verde de novo, e a minha mão se aqueceu bastante. E ao receber, me senti muito bem e tive banho energético. O pilar se formou rápido, nós já estávamos todos nós no aproximário, e estava lotado, com bastante assistência, com o SIM, com o CIEX, e muitos amparadores. Inclusive, estava aquele amparador bem alto que fica atrás da poltrona ali do IPCOM. Na quarta fase, acompanhei. Na fraternidade, vi novamente uma cabeça muito grande com traços indígenas dessa vez. Não era escuro e nada. E conforme eu olhava para ele, ele se transformava em, sabe? Transformava a pele. Uma hora ele estava bastante com a pele enrugada, outra hora com a pele lisa, e assim foi. E no bolsão, somente bastante exteriorização, foi para a minha oficina, para o Brasil, para o nosso presidente, para o nosso planeta todo, para a saúde, né? Para as pessoas que estão dessomando também, que estamos passando essa enorme crise, e para que haja logo uma solução. E estou bem,
mas todo o tempo também senti muito calor. E a todos, boa semana e obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite a todos. No início, o campo estava formado já bem tranquilo e bem agradável. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, deu para sentir muita energia penetrando por todo o corpo. E aplicando, senti minhas mãos bem quentes. No pilar, eu senti que o pilar formou bem rápido. E nas outras fases só acompanhei, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite, Tony. Zaide, boa semana. Você. O Newton, pode falar agora? Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Talminha entrou em reunião agora no computador lá e não vai poder participar, tá bom? Bom, formação, a primeira fase, a fase 1. Eu já senti, antes de começar o trabalho, um aquecimento muito grande no meu corpo energético. Eu não estava no ambiente, eu estava em outro ambiente, na sala, mas comecei a sentir meu campo energético começar a aquecer, fora do normal. E aí, quando eu fui lá para o campo, para o trabalho, a Talminha já estava lá, tranquila, e o campo, para mim, continuava quente e aquecendo. E durante o trabalho, esse campo foi esfriando bastante. Então, na preparação foi muito boa, porém tem essa questão do campo aquecido, que não tem nenhum problema, mas eu senti esse aquecimento bastante acentuado. Provavelmente a necessidade de doação de energia necessitava de energias bastante vibrando, né? Bastante aquecidas, não sei. É uma hipótese, né? No arco voltaico, eu apliquei primeiro, senti meus palmochakras aquecerem, principalmente da mão esquerda, que estava no nucal de Talminha. E, ao receber, eu tive um relaxamento grande, uma certa sonolência enquanto estava recebendo. E, a partir daí, eu comecei a sentir o campo esfriar. Foi nesse momento que eu comecei a sentir o campo esfriar. No pilar energético, eu mentalizei o aproximário, mentalizei a formação do pilar, mas não tive nenhuma percepção que vale ressaltar mais. E o campo continuou esfriando. Nas conexões, eu acompanhei cada conexão, bastante lúcido, não perdi lucidez, e foi próximo ali mais ou menos do evoluciólogo, o campo esfriou de vez, ficou muito frio, muito frio. A partir daí, passou o tempo todinho ficando frio o campo de trabalho, né? No bolsão assistencial, meu cardíaco ativou, estou vendo que tem muitos aí relatando a questão do cardíaco, meu cardíaco ativou e pulsou bastante, ficou pulsando. Eu exteriorizei energias para assistência, as melhores energias para as necessidades de assistência extrafísica, para assistência intrafísica naqueles que eu mentalizei, para trabalho de reurbanização, se fosse o foco, o objeto nesse momento de trabalho. Tive muita descoincidência, e, em especial, nesse ponto da descoincidência, foi interessante ter um momento em que eu senti as minhas pernas, na verdade, eu senti as minhas parapernas
e quadril se movimentando assim, ó, fazendo assim. E foi interessante porque eu senti mesmo as parapernas e o quadril fazendo assim, ó, meio que se movimentando. E nessa hora eu falei assim, ué, mas eu não estou movimentando. Pum, aí parou, eu parei de sentir, muito interessante. Não devia ter feito isso, né? Devia ter simplesmente ali, ó, só acompanhando aquele movimento. Mas foi o racional, aí pum, parou, parei de sentir. E eu terminei bem, muito tranquilo. Tominha também disse que terminou bem. E para todos vocês eu desejo uma excelente semana, muito trabalho, de trabalhos, bons trabalhos, bons pensamentos e boas energias. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa semana, Tânia e Thalma. A Tânia Bock. Oi, boa noite. Boa noite, Tânia. Hoje, aqui, quando fui começar, estava muito frio logo desde o começo. Fiquei com frio o tempo todo, eu acho. Na fase 1, eu senti uma dor no pulso e na mão direita. E um muco escorrendo na garganta. Depois, na fase 2, recebendo da Tânia Barberini, eu senti um EV patrocinado e muita coceira no tornozelo e na cabeça do lado direito. Foi tão de uma vez, assim, que eu fui me coçar, assim. Depois que eu percebi, falei, não, isso tem a ver com o trabalho, mas foi muito intenso e de repente. E depois começou uma pressão na cabeça, no frontal e no nucal, muito grande, assim, e continuou depois no trabalho isso, e é até uma dor mesmo. Depois eu aplicando, eu senti a energia nos palmos chakras e nos plantos chakras, saindo bastante energia dos palmos chakras, dos plantos chakras, dor de garganta e a cabeça ainda doendo. A partir da fase 3, eu comecei a ter descoincidência. A fase 3 demorou muito. A fase 4, eu só ouvi as primeiras chamadas, depois só fui ouvir o bolsão. E mesmo depois que começou o bolsão, eu dei uma apagada forte, assim, que eu só fui acordar com um barulho, já era umas 10 para as 8. E aí eu fiquei exteriorizando, eu estava exteriorizando bastante na hora que eu acordei. E depois eu tive que fazer bastante desassim, porque estava com a garganta ainda escorrendo, muita dor de cabeça, vindo de cima do olho esquerdo até a nuca, lacrimejamento, bocejos, enjoo, tudo, tive tudo. E agora que eu estou um pouco melhor, mesmo assim ainda está doendo a parte de cima do meu olho esquerdo. Então, acho que hoje a coisa pegou. Mas já tô melhor. Eu acho que agora, mais um pouquinho, isso passa. Então, boa noite, até semana que vem. Boa noite, Tânia. Obrigado pela participação. O Gesrael pode falar agora. Boa noite. Boa a noite. todos, tudo bem? Desculpa, não vou abrir de novo, porque a minha internet hoje está terrível. Inclusive, na imagem de vocês, nenhuma aqui abriu também. Então, vamos lá. Na fase 1, senti forte o estado vibracional e deu fortes batidas no coração. Até então, eu estava exteriorizando pelo palmo chakra. A partir daí, eu comecei a exteriorizar pelo cardíaco também. Na fase 2, no arco com a Vali, aplicando, eu senti um aroma diferente, eu não sei identificar. Enviei bastante energia, senti uma sensação gostosa. Recebendo, eu senti uma energia suave, mas eu senti as energias pelo palmo chakra. E eu senti mais para o final, meus pés ficaram gelados. E os barulhos na barriga também. Na fase 3. E obrigado pelo seu relato, Vali. Muito legal. Na fase 3, pilar energético.
eu senti a energia tomando toda a minha cabeça. Mas foi interessante, que do pescoço para cima realmente ficou... Eu senti muita energia, mas pela cabeça toda. Uma dor nas costas da mão depois, entre o polegar e o indicador. Exteriorizei bastante e comecei a sentir o básico, como se estivesse mexendo. Então, eu comecei a exteriorizar por ele também. Aliás, eu senti o básico depois em várias outras fases. Fase 4. Central de energia, exteriorizei bastante e continuei sentindo o básico. Na verdade, um rapaz sussurrou a frase é tudo seu. Aí comecei a sentir o frontal e o umbilical. Interessante que parece que do frontal ligou com o umbilical. Nos evoluciólogos, um banho de energia. Aliás, já fazia tempo que eu não sentia tanta coisa assim, e umas coisas diferentes agora, que não é normal eu sentir. Banho de energia mesmo fazia muito tempo que eu não sentia. Eu sou meio lento assim para ter as percepções, então quando eu começo a ter as percepções em cada fase, acaba o tempo da fase. Na fase 5, várias percepções, várias pessoas falando coisas diversas. E aí é aquela história de sempre, eu coloco a atenção ali, a minha mente racional e pum, corta o negócio. Nessa fase, às vezes eu tenho a percepção que tem algo na minha garganta, tipo assim, um catarro, vai? Ou algo assim. E às vezes eu preciso até limpar a garganta, né? Fazer aquele... Paro tudo e limpo. E hoje foi assim novamente. Mais pro final, eu senti uma sensação muito gostosa, tomou meu corpo todo, mas muito gostosa mesmo, diferente de tudo que eu tinha sentido. É como se fosse um banho energético, talvez seja, mas uma sensação totalmente diferente do que eu já tinha sentido até hoje. Vi também um casal, ele sentou-se e falou que ela estava com o dente dele numa das mãos. Eu olhei e ela estava realmente. Não era um dente assim muito característico, né? Meio diferente, até numa cor mais escura. Mas basicamente foi isso. Tá tudo bem e boa semana a todos. Boa semana, Gi. Bom, todo mundo já falou. Na fase 1, eu iniciei pensando em todos os aproximadores, né? Estou criando dessa maneira, e pensei primeiro nos que têm dupla evolutiva e fazem juntos, e depois pensei nos que fazem individualmente. Visualizei o aproximar, já estava me sentindo bem descoincidido. Quando eu recebi o arco da Margarete, eu senti o nocal e o frontal, mas desde a fase anterior que eu estou vendo pessoas, e gente para lá, e gente para cá, e gente me olha, e gente passa, não sei onde eu estou. E quando eu recebi, eu vi algumas consciências me olhando assim, com intenções sexuais. Aí elas foram assistidas e tal, saíram. Quando eu apliquei na Margarete, senti as energias fluindo bem e tal, novamente, outras consciências com o mesmo intuito sexual foram assistidas de novo. E eu senti que também, igual a Cris, foi eu senti muito umbilical, eu senti muito o chakra básico, aquela coisa que geralmente comigo é bem pelos braços e bem pelo frontal, né? Foi diferente hoje. E na formação do pilar, eu senti o pilar bem formado e vendo gente que passava, flecha de pessoas, e eram todas para ser atendidas. Não vi amparadores, não vi serenão, não vi nada. Só vi gente sendo assistida, muita gente. Na fase 4, eu vi todos os comandos, todos eles, eu estava bem lúcido, mas eu só percebi esses flashes das pessoas, muita descoincidência, muita mesmo, né? Senti o corpo bem descoincidido. Na hora do bolsão,
Todas as fases, a noção de tempo foi bem estranha, porque passou muito rápido, né? Passava muito rápido. E alguns demorava, é interessante. Durante a bolsão, eu coloquei a minha oficina, as outras necessidades que eu tenho colocado, né? E o tempo passou rapidamente. A Cris, ela falou que teve um momento que ela sentiu que não sabia se tinha dessomado, se era consciente, se não tinha, né? Ficou meio confuso, né? Isso aconteceu comigo de dia. Eu dei uma encostada hoje, falei, vou tirar um cochilinho aqui. Quando eu voltei, eu me senti estranho. Eu falei, mas que estranho, estou me sentindo pesado aqui. É como se eu tivesse me acostumado com lá, eu devo ter saído do corpo e me senti bem estranho. Não pensei que tinha dessomado, não, mas a sensação foi a mesma. Bom, eu vi sincronicidades aqui muito no chakra, né? Nas exteriorizações bem fortes. E alguém viu mais alguma coisa mais específica? Não? Não. Então tá bom. Alguém? Walter? Então, a questão do básico, né? Você comentou uma experiência aí na parte da sexualidade e outros autores também relataram aí a sensação, né, mais intensa do chakra básico, essa coisa toda. E também a questão aí do pulso, né, que a Cris comentou. Eu também senti o pulso, né, na aplicação do arco. Então, foram dados, assim, que nos parece que tem algo a ver em conjunto, né? Então, sim, são alguns pontos que a gente vê a relação de um relato com o outro, né? Mas, basicamente, isso. A Tânia Bock também. É? Ela falou que ela também. A Tânia Bock também, né? Isso. Eu também queria comentar a questão que eu acho interessante, né, apesar de eu ter falado, a questão de ter sentido muito forte o meu psicossoma da parte do quadril e as pernas. Inclusive, esse movimento de balançar. Isso, para mim, é uma novidade, assim, eu estando em vigília, né? Porque estamos em vigília, mas eu estando nessa situação, ainda que seja um estado alterado de consciência, eu ter essa percepção de estar sentindo esse movimento é algo que, para mim, é experimental. Não sei em que situação é essa, talvez grande chance de ter um patrocínio aí de amparo para sentir ter essa sensação, mas realmente eu queria só salientar que ter essa percepção muito vívida dessa maneira, para mim é algo novo, ainda que não seja o corpo inteiro, mas metade dele, né? Verdade, Nico, verdade. Mais algum comentário? Sincronicidade? Não? Ok, então, pessoal. Na quinta-feira tem curso, Virginia e Walter? Tem, né? Sim. Então, pessoal, boas semanas a todos, as melhores energias e até mais. Obrigado, até mais, gente. Obrigado. Tchau.